Pessoal, tá em tela cheia a apresentação. Se vocês quiserem desabilitar a câmera de vocês também, fica à vontade. Antes de entrar, aquele botão fica a critério de vocês, tá bom? Não. Pessoal, boa tarde a todos que estão conectando aí. Muito em breve, nos próximos 2 minutinhos, a gente já começa. O pessoal está aqui todo entrando. De antemão, já queria agradecer a presença de todos vocês. E enquanto vocês aguardam, tem a chamada aí para o nosso próximo webinar, o Soft Skill para potencializar o alcance digital do representante. Fiquem à vontade, aí no chat tem o link da inscrição desse próximo webinar. Vocês podem aproveitar e fazer a inscrição para esse próximo webinar enquanto a gente não começa. Nos próximos 2 minutos a gente já começa, tá bom? Muito obrigado, até daqui a pouco. Oi, Thiago. Acredito que seu microfone esteja desativado. Nath, você me ouve bem? Agora sim, Ti. Tá ótimo, a gente tira isso na edição, né, Nath? Depois sem Claro, problema. claro, com certeza. Então, boa tarde aí a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Thiago Resk, da Tab Media, plataforma de jornada de vendas para a indústria farmacêutica. E é um grande prazer estar aqui. Eu estou com uma tarefa hoje muito especial, que é mediar um bate-papo, um debate muito bacana com os meus colegas aqui da nossa mesa digital que a gente montou. Um momento muito especial que a gente vive para visitação médica, com muitos desafios, mas também com muitas oportunidades. Antes de começarmos, eu queria dizer a vocês que aí no chat, na inscrição, a gente já está falando do nosso próximo webinar. Aproveite, se inscrevam. É um webinar também muito demandado pela indústria farmacêutica, que foi nos pedido para que a gente aprofundasse
esse tema. É o webinar Soft Skill para potencializar o alcance digital do representante. Nesse webinar, a gente vai ter a presença da Catícia, uma profissional da UOL EDTech, do Sérgio Pagani, profissional de treinamento com longa experiência na indústria farmacêutica, e do João Mengaldo, do DicaJob também. Vai ser uma prestação de serviço muito interessante para todo o ecossistema da indústria farmacêutica. Para a gente começar aqui o nosso webinar hoje, mais uma vez, os agradecimentos. Preciso dizer que eu estou um pouco surpreso, já estava surpreso com a quantidade de inscrições e com a quantidade de pessoas aqui online, que a todo momento não para de crescer. Daqui a pouco eu divulgo para vocês quantas pessoas estão online, porque o número está crescendo a todo momento. Isso é muito bacana, isso mostra como o assunto é relevante para todos nós. Eu queria fazer um agradecimento especial ao DicaJob e ao Propagandista Sincero, o canal, pela força que eles nos deram na divulgação. Essa divulgação ganhou outras camadas, outras perspectivas, e isso foi muito legal. Então, ao DicaJob e ao Propagandista Sincero, aí, nosso sincero agradecimento pela força na divulgação. Queria agradecer também imensamente os participantes aqui do painel, o Dr. Alan Max, que é cardiologista e palestrante. Ele aceitou o convite para que a gente pudesse debater esse assunto, e logo mais eu passo a palavra para o Dr. Alan, e muito obrigado, Dr. Alan, por sua presença aqui. Queria também agradecer a Cristiane Castro Rodrigues, ela é visitadora médica na Pierre Fabre. Estou muito feliz, recebi muitos feedbacks positivos, inclusive tem uma presença massiva aqui de força de vendas hoje, nesse webinar, de todos esses assuntos que a gente tanto fala sobre o impacto do digital no papel do representante. É o primeiro webinar que a gente tem o prazer e a honra de ter uma representante falando em nome da categoria. Então, estou muito feliz aqui para a gente ter poder propiciar essa troca. Queria fazer um agradecimento também especial ao Thiago Rodrigues, gerente de treinamento e desenvolvimento da Força de Vendas da Pierre Fabre. Muito obrigado, Thiago. Daqui a pouco, com a palavra, vai ser muito legal a gente poder trocar. Obviamente, também um agradecimento especial para uma das NATs fundamentais na minha vida, a NAT da TAB, que está sempre me ajudando, trabalhou demais para viabilizar esse webinar aqui comigo, e também a todo o time de serviço de produto da TAB Mídia. Muito obrigado pelo apoio e pelo suporte, pessoal. Vocês são demais. E, sem mais delongas, para a gente seguir adiante aqui, só lembrando que vai ser muito importante a participação de vocês no chat. Enquanto o pessoal fala, fiquem à vontade, as perguntas de vocês são muito bem-vindas, e eu vou tentar fazer um papel aqui de direcionar as perguntas. Vocês podem fazer uma pergunta específica para um dos participantes, mas também podem fazer uma pergunta aberta e a gente tem um trabalho aqui de direcionar para uma das pessoas. O Luiz Belato, meu amigo, gerente de treinamento na Torrent, também está no painel. Ele teve um imprevisto, ele pode entrar a qualquer momento. É natural, imprevistos acontecem. Belato, se você não estiver me ouvindo agora, estiver vendo a gravação depois, assim que você puder entrar, a gente está te esperando aqui. Tenho certeza que sua contribuição vai ser fantástica. Então, para começar, gente, eu vou passar a palavra para o doutor. Antes de passar a palavra para o doutor Alan, na verdade, eu tenho alguns dados que me pediram muito para compartilhar com todos. São dados desse ecossistema de visitação médica à distância. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E aí, nesse momento que eu estiver compartilhando minha tela com vocês, eu vou trazer aqui alguns dados, só para que a gente tenha a dimensão em que patamar a gente está hoje de números de visitação à distância, para a gente entender um pouquinho de dados, insights, para ilustrar isso aqui que a gente está falando. Então, são dados bem rápidos para ilustrar. Esses dados eles foram captados nos últimos 45 dias úteis, né? São dados que falam um pouco dessa jornada de visitação à distância, que tem se acelerado tão rápido. Aqui vocês vão ver dados de 15... Aqui nós temos 15.558 visitas digitais computadas. Dentro desse universo, a gente tem 1.895
1.000 horas, 895 minutos de transmissão. Uma coisa que a gente percebe muito interessante nesse dado é que desse universo todo, 92% dos médicos recebem a visita virtual através do smartphone. E dentro do universo do smartphone, a gente consegue entender que 60% são plataformas iOS, 30% Android e 10% Windows. Um outro dado interessante também é que uma visitação à distância ela demora em média 2 minutos e 4 segundos para começar. É o tempo de espera do representante na sala virtual antes do médico conectar. Uma outra dúvida que sempre nos perguntam muito e que a gente consolidou é que em 62% das transmissões os médicos habilitam a câmera para ter uma transmissão face-to-face com a imagem também aberta. Um outro detalhe muito interessante é que 49% das visitas virtuais utilizam algum recurso de compartilhamento de conteúdo científico durante a transmissão. Algum material é compartilhado. E nesse universo todo, a gente percebeu um detalhe muito interessante que se refere ao planejamento da visita virtual. 87% dos links de transmissão criados, gerados, eles são utilizados, eles são conectados em até 30 minutos. Então, isso traz uma ideia muito interessante para a gente, que quando o representante gera o link, ele já está em contato com o médico e muitas das vezes pelo WhatsApp para já começar a transmissão. Esse comportamento é um comportamento diferente daquela visitação planejada, que ele envia um e-mail para uma visita que vai acontecer posterior. Então, isso tem acontecido de maneira muito rápida, numa via, digamos, expressa, e o WhatsApp tem sido um grande acelerador disso. E essa visitação à distância, ela tem tido, em média, 8 minutos e 7 segundos de duração dentro desse universo. Vou encerrar aqui os dados, depois a gente compartilha esses dados com todos. Agora a gente vai começar o bate-papo. Vou convidar aqui o Dr. Alan a abrir a câmera. Dr. Alan, não poderia de te agradecer mais uma vez. Também não poderia deixar de dizer que percebi no seu Instagram hoje que mesmo sendo você comemorando 10 anos de casado hoje, você topou, tá super enganjado aí. E aí eu aproveito para falar para o doutor que a gente acabou de ultrapassar 500 pessoas aqui assistindo a gente online. Se quiser dar um recado aí nos seus 10 anos de casamento, fica à vontade, doutor. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Realmente, hoje 10 anos de casado, né? Mas o motivo é nobre, então fiz questão de participar, né? O Thiago me convidou. E as coisas têm mudado muito rápido, né, Thiago? Essa questão dessa pandemia, questão do coronavírus, isolamento social, acabou acelerando de uma forma muito rápida essa questão de visitação online, virtual. E não só isso, para os médicos também mudou muito. Tanto que mudou essa questão do representante que ia até a porta do médico, ficava na porta do consultório ali, eu posso te visitar, doutor? Eu posso conversar com você um pouquinho? Agora já não tem mais isso. Agora ele vai ter que ele manda um WhatsApp perguntando se ele pode fazer uma visita ali por vídeo para a gente conversar um pouco. Outra coisa, mas isso mudou muito para o médico também. O próprio médico hoje está tendo que se adaptar muito. O médico está tendo que fazer telemedicina, né? Atender o paciente através da telemedicina. No meu caso, por exemplo, que dou aula, sou speaker para outros médicos, a gente tem dado aula pelo computador também, aula virtual. Então é uma maneira muito diferente. Às vezes você está dando a aula, você coloca ali o slide, você não está vendo as pessoas do outro lado e você não sabe a reação delas, só sabe quando termina aquela aula. Então, da mesma forma que essa coisa da visitação virtual é uma coisa nova para o representante, para o médico também é uma coisa muito nova, tanto receber essa visita virtual, como também todas as outras mudanças que estão ocorrendo, né? Então, em relação a essa questão da visita virtual, claro que a gente vai ter o Thiago aí falando, o Belato e tal, que são especialistas em treinamento, mas as mesmas coisas que eram muito importantes naquela visitação ao vivo, né, pessoalmente ali, elas continuam sendo talvez até muito mais importantes agora
nessa questão da visitação online, porque você vai ter que convencer o médico a receber aquela visita. Então, você vai ter que levar alguma informação útil para ele, ele vai ter que sentir que ele precisa realmente daquela visita, né? Então, eu acho que isso acelerou muito a questão da pandemia. Isso ia vir mais cedo, mais tarde, mas eu acho que a questão da pandemia, do isolamento social, acelerou muito esse processo, e agora é hora de todo mundo se adaptar, seja representante, seja os próprios gerentes de treinamento, os médicos, todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade e tirar o maior proveito possível dela. Perfeito, doutor. A gente conversava anteriormente quando eu fiz o convite para o doutor, e ontem também na nossa bateria de testes de conexão, eu brinquei com o doutor que tem uma pergunta que todo mundo me faz, e é a pergunta que eu mais ouço nesses últimos 2 meses, e o doutor deu uma resposta que eu achei muito categórica para essa pergunta. É uma pergunta que eu podia até fazer um quadro aqui, colocar na frente do meu escritório, que é: o médico está aceitando a visitação à distância? E aí o doutor me deu uma resposta muito curiosa, se puder compartilhar com relação a essa pergunta. Eu acho que a questão é a seguinte, tem que saber, a pergunta eu acho que até melhor seria: qual visitação à distância o médico está aceitando, né? Então, a gente tem vários gatilhos aí para fazer com que o médico aceite aquela visita. Não simplesmente chegar, eles implantaram esse negócio lá na minha empresa, meu chefe está me cobrando, falou que eu tenho que ter tantas visitas por mês, que senão vai ficar ruim para mim, me ajuda aí. Pô, não é assim. E esse entra naquela mesma questão do, aqui, eu vou só deixar minha caixinha de comprimido aqui, você já conhece o remédio, você já sabe o que é, eu não preciso falar nada, eu vou só deixar aqui para você. Ou eu vou pegar um pouquinho do seu tempo aqui, sem querer tirar seu tempo. Então, assim, essas coisas que eram muito importantes fazer diferente antes, pessoalmente ali, agora virtualmente vai ser ainda muito mais importante, que você vai ter que usar um gatilho para chamar aquele médico para vir a você e compartilhar aquela visita. Então, como a gente conversou ontem, nós estamos sem congresso, nós estamos sem aulas, estão tendo, mas num número menor. Então, muitas das vezes, o meio que o médico tinha de se atualizar seria através de congresso ou através de aulas médicas patrocinadas pelas próprias indústrias farmacêuticas, coisa que hoje está num número menor. Então, e o próprio representante, inclusive, é um meio de atualização de muitos médicos. Então, aquele representante tem que usar uma coisa importante para que seja importante para o médico realmente ver que ele precisa daquilo, e aí sim, depois daquilo, ele pode fazer a propaganda dele e tudo mais, mas usar uma coisa que realmente seja interessante para o médico, que chame a atenção dele para aquela visita. Perfeito, doutor. Obrigado pela contribuição. Eu estou compilando aqui as perguntas, daqui a pouco a gente volta para o doutor. Okay. Eu queria passar a palavra para a Cris, que a Cris falasse um pouco. Só lembrando, eu estou recebendo aqui muitos feedbacks, todo mundo muito feliz de ter um representante aqui na nossa mesa virtual para poder debater o assunto. E, Cris, eu queria te perguntar como está sendo o papel do representante nesse momento digital de visitação médica. Como é que você está percebendo tudo isso aí na prática? Oi, Tiago. Muito obrigada pelo convite, né? Bom, nós estamos realizando o modelo de visitação remota há 4 semanas, né? Então, nós estamos completando aí 1 mês com essa visitação diferente. Eu acho que o momento é atípico, né? Então, nós temos que correr, adaptar. Eu acho que é uma nova capacitação para todos nós também, né? Essa visita remota é uma coisa que não fazia parte do nosso dia a dia, e agora sim é uma realidade. Eu acho que no começo, quando se fala de visitação remota, assim, a primeira coisa que vem na cabeça do representante, eu falo isso por mim, por mais alguns colegas também que eu conversei, a gente compartilhou, né? A gente pensa, mas e aí, né? Será que depois eu vou ser necessário? Como que é? Será que vou perder meu emprego, né? E quando a gente coloca em prática a visitação remota, a gente vê que, assim, ela acontece por nossa causa. Então, assim, o principal da visita remota somos nós. Eu acho que é o relacionamento já construído anteriormente, né? O relacionamento que a gente constrói no dia a dia com o médico, ele faz com que o médico também nos receba,
né, remotamente, ele está recebendo o mesmo representante que ele já recebe no consultório. Como o doutor Alan falou, os médicos estão se adaptando também, né, então também estão na telemedicina, estão, né, com uma rotina alterada, então a gente precisa chegar com a empatia que o momento merece. Eu acho que isso, assim, é fundamental. E eu acho que o nosso papel é bem esse mesmo, levar informação relevante para o médico, ter empatia pelo momento, né, e fazer a visita remota, assim, sem o preconceito, porque tem sido um grande aprendizado. Perfeito, Cris, excelente. Antes de passar a pergunta aqui para o Tiago, eu queria conectar com uma questão que eu tenho conversado com muitos representantes também, muitos, e eu posso compartilhar que a gente trabalha com iniciativas de visitação à distância há pelo menos 2 anos, né? Isso não é uma coisa que tem acontecido agora, nesse momento de pandemia. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que projetos de visitação à distância, eles eram tratados de formas, como se fosse uma forma paralela, né? Vou explicar isso. Normalmente, o profissional que fazia projeto de visitação à distância não era um representante com experiência de campo, era um outro tipo de profissional que estava tentando modular uma visitação diferente. E existia uma grande dificuldade de fazer a ativação do cadastro médico, de alcançar o médico. E também é importante dizer que esses projetos, na grande maioria, eles sempre foram nichados para especialidades alternativas, vamos chamar assim, nutricionistas, dentistas, para citar alguns exemplos. E quando aconteceu tudo isso, Cris, a gente, na primeira semana de projeto, a gente viu uma escalada da quantidade. É óbvio que a gente está falando aqui de um recorte do momento que a gente vive da pandemia, mas a gente viu uma escalada crescente tão rápida da visitação à distância que eu preciso compartilhar com vocês que, para mim, a chave que fez com que isso acelerasse, que isso desse certo, é o representante e o relacionamento que ele tem com a classe médica. E aí eu digo isso porque aquele dado que eu compartilhei do link, que 87% dos links de transmissão gerados são usados em menos de 30 minutos, conota-se que o representante está em contato com o médico, ele chama o médico pelo WhatsApp, ele faz a abordagem, envia o link e a transmissão começa. E por que eu estou falando isso? Para isso acontecer, já precisa existir um relacionamento anterior, né? Isso já acontecia. E o representante sempre teve o relacionamento com a classe médica. O representante já tinha essas portas abertas e agora ele está entrando, ele está chegando por um caminho, por essa porta, por um caminho digital, que é o caminho diferente do presencial. Então, fico muito feliz em ouvir a sua constatação com relação a isso. Daqui a pouco a gente volta para você. E eu vou passar a palavra agora para o Tiago. Tiago, basicamente eu queria te perguntar sobre os desafios que você enxergou na implementação, quais foram os grandes desafios que você percebeu na implementação do projeto de visitação à distância e o papel do treinamento nesse projeto de visitação à distância. Tem me chamado muito a atenção a presença massiva e forte dos gestores de treinamento tomando frente dos projetos de visitação à distância. Se você puder falar um pouco para a gente sobre isso, é uma honra te ouvir. Com certeza. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite a participar aqui do webinar, para a gente bater um papo sobre a visita remota. Bom, Tiago, em relação ao desafio, eu coloco para você que o principal desafio que nós encontramos foi criar uma expectativa positiva em relação aos colaboradores, aos representantes. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com um projeto de uma visita remota, como a Cristiane falou, o representante ele fica preocupado, né, sobre o futuro dele. Então, o principal desafio foi oferecer para eles essa ferramenta da visita remota e passar principalmente a mensagem de que ele é a peça principal da visita remota. Porque a visita remota só vai ter sucesso, como a Cristiane falou, se o representante construiu aquele relacionamento com o médico, né? Então, o nosso principal desafio foi mostrar para o representante justamente isso. Você é a peça fundamental para o sucesso da visita remota.
O seu relacionamento que você construiu durante anos visitando o seu médico é o que vai te proporcionar o sucesso na visita remota. Então, eu elenco esse como o principal desafio, que é você realmente acalmar a equipe, porque a equipe ela fica realmente tensa. Desafios logísticos, operacionais, vão existir também, né? Você correr atrás da ferramenta adequada, o tempo não era muito favorável, porque é importante que todos saibam o seguinte: a visita remota, ela entrou na nossa realidade da noite para o dia, né? Ninguém estava preparado para uma visita remota nessa proporção que ela tomou. Então, o primeiro ponto era manter a serenidade, manter o foco e entender que era uma realidade e que não tínhamos como fugir daquela realidade. E depois trabalhar com o representante, falando para ele que ele é a peça principal para o sucesso da visita remota junto aos seus médicos. E a segunda pergunta, sobre o papel do treinamento, eu acho que o papel do treinamento são vários papéis, né? Eu elenquei alguns aqui. Primeiro papel do treinamento é entender o campo. Qual é a atividade do VM no campo? Qual a realidade do VM no campo? Como o doutor Alan mesmo falou, que muito do que era colocado na prática na visita presencial, ela foi extrapolado para a visita remota. E se o treinamento não tiver pleno conhecimento da rotina do representante, do dia a dia, das adversidades, das complicações que o representante encontra no dia a dia da visita presencial, vai ter uma maior dificuldade para implementar a visita virtual. Então, o papel do treinamento é entender o campo, entender a necessidade do representante, entender como criar uma abordagem adequada com o médico, porque o momento é um momento bem complicado, bem tenso, né, quando a gente se fala de coronavírus, e o representante ele não poderia chegar com uma abordagem comum, como ele vinha colocando em prática antes do coronavírus. Então, o treinamento teve um papel fundamental, inclusive na adaptação do discurso junto aos médicos. E eu costumo dizer que o treinamento é o elo entre todos os departamentos. A visita remota, ela não é construída sozinha pelo treinamento. Ela é construída em parceria com o marketing, com o comercial, com a gerência de visitação médica, né, com os gerentes distritais, com o gerente nacional de visitação médica. Então, são vários departamentos que precisam estar em sinergia para que aconteça de maneira adequada a visita remota. E eu acredito que o treinamento é o departamento que é o elo entre todos os outros departamentos. Perfeito. Acho que esse é o papel. Perfeito. Essa questão de ser o elo é muito estratégico. Inclusive, eu queria agradecer a todos os gestores de força de venda, aos GDs, aos GRs. Eu fiquei impressionado essa semana a quantidade de gestores que eu não conhecia, que chegava através do meu LinkedIn, mensagens de gestores de força de venda falando assim: parabéns pela iniciativa, eu estou pedindo que a minha força de vendas, como conteúdo de estudo e treinamento, acompanhe o webinar e estou compartilhando o link da transmissão. Isso explica que a gente acaba de ultrapassar 600 pessoas online aqui no nosso webinar, né? Uma audiência para o nosso mercado que é tão nichado, muito interessante. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar para colocar, são duas perguntas. Uma é do Thiago Carneiro de Lima, ele faz uma observação muito interessante, ele pergunta como o médico se adapta ou se adaptaria a tantos aplicativos de diferentes indústrias farmacêuticas em que ele precisa falar com diversos representantes. Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Alan. Thiago, obrigado pela pergunta, Thiago. Muito interessante. Realmente, isso aconteceu em um momento. Eu vou passar qual que é a percepção do Dr. Alan para isso. Mas eu queria dizer que, antigamente, eu percebia uma necessidade muito grande de cada indústria ter
o seu espaço digital junto com o médico. E se a gente fosse imaginar, se o médico de fato fosse ter um aplicativo para cada laboratório, realmente ficaria inviável isso para o médico. Hoje, ao Tiago Carneiro que fez a pergunta, a gente vê o fluxo da visitação à distância acontecendo de maneira muito prática. E aí o Tiago Carneiro ele até pontua, ele diz o seguinte, se todos esses aplicativos não concorreriam com as outras redes sociais que o médico tem, inclusive com o WhatsApp. A proposta, Tiago, tem sido exatamente essa. O WhatsApp tem sido um grande acelerador para chegar até o médico. Na prática, hoje, a visitação à distância ela não precisa que o médico baixe um aplicativo. Através de um link, ele já começa a transmissão e acessa diretamente no browser dele. Isso é importante pontuar. É um amadurecimento de tecnologia aí muito interessante. E eu aproveito e transmito para o Dr. Alain como é esse gerenciamento, Dr. Alain, o quanto o doutor tem sido demandado aí nessa aceleração da visitação médica à distância que tem acontecido. Tiago, na verdade, a gente recebe normalmente mensagem pelo próprio WhatsApp, igual você falou, o WhatsApp hoje facilita muito a vida da gente, e aí recebe o link pelo WhatsApp e é uma coisa muito intuitiva. A partir do momento que você recebeu o link, igual você falou, a maioria já faz a visita ali, o médico recebe a visita pelo próprio celular, que é muito mais prático, porque às vezes ele não vai estar ali de frente com um computador com câmera e tal. Apertou o link e já vai começar aquela conectividade ali, a videoconferência, e a partir daquele momento ali ele vai começar a conversar com o representante. É interessante falar que tudo a gente tem que se adaptar. O médico, antigamente, só fazia prescrição no papel, com a mão, né? Então, hoje em dia, não, já tem a prescrição digital, você já consegue fazer a prescrição, tem assinatura digital, você vai, faz a sua prescrição através da telemedicina, por exemplo, e o paciente você manda o arquivo para o paciente leva aquele arquivo até a farmácia para ele conseguir comprar a medicação. Então, assim, tanto o representante vai ter que se adaptar muito às novas tecnologias, mas o médico também vai ter que se adaptar muito a essas novas tecnologias, porque quem não se adaptar, infelizmente, vai perder mercado, vai ficar para trás, né? Agora, de qualquer forma, às vezes o representante pode falar assim, mas tem aquele médico muito antigo, que não está acostumado com esse negócio de link, de computador e tal. A questão do próprio aplicativo seu é muito intuitivo. Você vai chegar, clicar e ali já começa uma videoconferência. Então é muito fácil. Você não vai ter que baixar aplicativo nenhum, programa nenhum no seu computador ou no seu celular. Então isso é bem prático. Muito bom, doutor Alain. Eu vou plugar aqui, eu vou conectar com uma questão. Tem bastante gente falando no sentido de que é óbvio, até vou pegar aqui um comentário da Gabriela, é óbvio que o relacionamento já conquistado, nesse primeiro momento faz toda a diferença. E é muito importante pontuar isso, esse comentário da Gabriela, porque para quem acompanhou projetos de visitação à distância no passado, viu que a diferença básica que tem o representante que atua no campo fazendo o papel, e eu sei que parece básico isso, gente, mas pela primeira vez a pessoa que faz o profissional que faz a visitação à distância digital é a mesma que fazia o presencial. E para o médico também, pela primeira vez, o médico está recebendo virtualmente quem ele recebia presencialmente. É o conceito que a gente tanto fala de visitação híbrida, né? Que é a coisa mais natural do mundo, em todos os segmentos, em todas as cadeias de contato. Nada mais natural de que você se relacionar no canal mais adequado para aquele momento. Eu estou vendo aqui muitos feedbacks baseados com isso. Tem uma outra pergunta aqui que está acontecendo muito, que está aparecendo muito, falando como o marketing precisa se adaptar com relação aos conteúdos utilizados para essa visitação médica à distância. Eu vou puxar aqui um link chamando o Tiago para a conversa com relação a esse
esse elo que tão bem o Thiago explicou que o treinamento é capaz de fazer entre as áreas, porque a gente trouxe um dado lá para vocês que em 49% das transmissões, das visitações à distância, algum material técnico, científico ou promocional é utilizado como suporte. E aí, Thiago, eu acho que tem um grande desafio, né? Treinamento precisa, em conjunto com o marketing, pensar na melhor comunicação possível e talvez seja até um momento de não ter comunicação de produto, eu imagino, né? Precisa ter uma comunicação muito adequada, muito especial, afinada com o speech para o representante no campo, né? Sim, isso com certeza. E é importante a gente pensar também o seguinte, a gente está olhando a visita remota nesse cenário atual do coronavírus de isolamento social. Então, eu acho que nós temos que traçar dois paralelos aí. O do momento atual, sobre o material do marketing, o conteúdo a levar para o médico, e lá na frente, porque com certeza a visita remota, ela vai continuar, isso é fato. Mas vamos lá, pensando no cenário atual, é muito importante que o marketing entenda que a abordagem junto aos médicos, ela tem que ser adaptada ao cenário atual. Não é plausível chegar ao médico com um conteúdo muito extenso, muito científico, muito robusto neste atual momento. Por quê? É um momento novo para todo mundo. Então, é natural que todos tenham uma insegurança em relação ao conteúdo do marketing para o médico. E o Dr. Alan depois pode até complementar na visão dele. Eu acho de suma importância, neste momento, o marketing considerar aquilo que é realmente importante para o médico durante a visita remota. Só que também eu já aviso a todos que estão aqui nos assistindo. O médico, ele vai assistir a sua visita remota e ele vai olhar o conteúdo que você projetar para ele, tá? Até mais, a experiência tem mostrado que o médico tem olhado muito mais o conteúdo agora do que na visita presencial, para uma surpresa nossa também, tá? Então, é importante vocês entenderem o seguinte, há necessidade, para este momento atual, de uma adaptação do conteúdo. Para o cenário do coronavírus, chegar com uma abordagem de empatia, de acolhimento com o médico, porque todos têm que pensar, não só o representante, mas o treinamento, o marketing, a gerência distrital, todos têm que pensar que o médico também está na linha de frente contra o coronavírus. O médico também tem os seus anseios, tem as suas dores, né, e tem as suas necessidades. Então, a gente tem que trabalhar muito com a empatia. A empatia não vem só do representante, a empatia vem da abordagem, vem do conteúdo criado. Então, é importante pensar neste ponto. Como é que o médico quer me receber? Como que eu gostaria de chegar para o médico com uma abordagem mais de empatia e entendendo a realidade dele, que também não é legal. Porque muitas especialidades que vão receber a visita remota, elas estão na linha de frente contra o coronavírus, ou hospitais, ou UBS e tudo mais. Então, o médico também tem as suas aflições. Então, o conteúdo do marketing, do ADV, vamos dizer assim, tem que ser sucinto e, se possível, tem que conversar com a realidade do médico neste momento. A estratégia mais elaborada, mais robusta, ela vai existir na visita remota, mas lá na frente. Neste momento, eu acho que tem que pensar muito na questão do médico, olhar para o médico com um olhar de empatia diante da situação dele. Perfeito, Thiago. Muito obrigado. Gente, o chat tá pipocando aqui, tá bombando. Nath, eu peço sua ajuda aí se alguma pergunta muito... Aliás, todas as perguntas são muito importantes, mas se uma pergunta estiver sendo feita mais de uma vez, Nath, me ajude no processo de consolidação. Eu vou pensar algumas aqui. O Giovanni falou que se todos os médicos fossem como você, doutor Alan, ele conseguiria fazer 18 visitas por dia e seria o representante mais feliz do mundo. Eu elogio aí para o doutor, para a cordialidade e para a clareza de raciocínio do doutor Alan. Tem um outro comentário aqui, eu não peguei o nome, eu já vou achar o nome, daqui a pouco a Nath vai me ajudar a achar o nome,
mas ele diz que os médicos estão usando a regra de Pareto, né, o básico 80-20, para conseguir falar com os representantes. Preciso dizer para vocês também que, muito provavelmente, a aceleração da visitação à distância é a regra de Pareto do ponto de vista do representante também. O representante com seu painel de 200, 240 médicos, eu tenho certeza que muito antes da gente falar em visitação à distância, esse representante já tinha muito claro, e todo mundo que é da área comercial tem muito claro o Pareto, e ele já falava com 30%, com 40% do painel por WhatsApp, e quando chegou a visitação à distância, ele só conectou isso e acelerou o processo. Tem muita gente perguntando sobre os dados, sobre os materiais. Eu prometo, vão ser todos compartilhados, assim como esse webinar vai ser gravado e compartilhado com todo mundo na íntegra, tá? Tem uma questão aqui muito interessante que foi perguntada se as empresas podem gravar a visitação à distância, quais são as implicações legais disso, do ponto de vista jurídico, para o médico, para o representante. Aqui eu posso dizer para vocês com 100% de clareza e de certeza que todos os clientes que estamos trabalhando não utilizam recurso de gravação para as visitações à distância. Existe ainda muito a se discutir com relação à implicação jurídica, à implicação legal, e dado a velocidade que os projetos foram implementados, nenhum cliente que utiliza a tecnologia, o Nômade, a tecnologia de visitação à distância do Tabmedia, está utilizando o recurso de gravação. Justamente por isso, há muito a ser discutido e há muitas arestas ainda a serem acertadas com esse aspecto. E um detalhe, o Pimentel fez um comentário muito bacana, que eu preciso falar sobre o comentário do Pimentel. O Pimentel falou que a gente está aqui falando sobre pontos positivos, mas ele queria que a gente falasse também um pouco sobre os pontos negativos. Por exemplo, a perda de empregabilidade que isso pode gerar. Pimentel, eu penso muito nisso, muito. E aí depois eu vou abrir para os meus colegas aqui também poderem falar sobre, mas perda de emprego não é uma questão exclusiva da indústria farmacêutica. Infelizmente, a gente está vendo o mundo sofrendo com perdas de emprego. E eu acredito ainda que o nosso ecossistema, o ecossistema que a gente trabalha em indústria farmacêutica, é extremamente privilegiado do ponto de vista de proteção de empregabilidade. Né? A essa altura do campeonato, graças a Deus, a gente não tem notícias sobre corte, sobre redução de emprego. E se a gente está aqui fazendo esse webinar para falar sobre possibilidades de a indústria farmacêutica se relacionar com a classe médica, com o representante através do canal digital, é justamente para isso, para proteger emprego, para fazer a economia crescer, porque, infelizmente, teremos meses complicadíssimos para a economia no aspecto global. E a indústria farmacêutica tem vários aspectos muito positivos que a blinda, né, com relação a isso. E esse assunto que a gente está falando aqui é um deles. A capacidade que a indústria farmacêutica pode ter de alcançar o médico num canal digital, na impossibilidade da visitação presencial, que é o que a gente está vivendo agora, Pimentel. E tem uma pergunta, eu creio que seja da Ana, falando sobre como fica a questão da entrega de amostras, né? Tem dois pontos aqui para dizer. Primeiro, que isso é uma estratégia muito particular de cada laboratório, né? Eu acho que ninguém ficaria à vontade aqui de dizer como está resolvendo o problema da questão das amostras, mas eu posso perguntar para o doutor Alain duas coisas. Primeiro, me perguntaram, doutor Alain, de todos os links que você recebe de visitação à distância, por dia, quanto você tem conseguido atender, na média? Se o doutor tiver uma ideia disso, e se o doutor já teve essa experiência de recebimento de amostra grátis nesse período aí de ausência de visitação presencial, se já aconteceu esse mecanismo do doutor receber amostra através de um outro canal. Tá. Só para comentar primeiro, aquela questão que você falou aí, a pergunta do Pimentel, sobre perda de emprego e tal, eu acho que a grande questão é o seguinte, essa coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, que você faz a visita remota
visita à distância, ela não vai fazer ninguém perder o emprego, muito pelo contrário, ela vai fazer com que as pessoas não percam o emprego. Por quê? Nesse momento que não pode ser feita a visita presencial, se a indústria farmacêutica não pode fazer visita presencial e ela também não tem como fazer essa visita de uma outra forma, o que ela vai fazer com a força de venda? Ela vai ter que acabar demitindo. Então, na verdade, isso aqui está criando um meio para manter os empregos e não para mandar ninguém embora. Eu acho que é muito pelo contrário. E quem se adaptar bem a isso aqui, aí eu acho que a grande questão é essa, porque nós estamos falando desse momento. O momento agora é de caos, é de pânico, mas essa questão da visitação à distância vai ficar. Então, aquele profissional que se adaptar a ela, não só o representante, mas o médico, todo mundo que não se adaptar a essa parte digital, ele vai ficar para trás. Então, aí sim ele corre o risco de perder o emprego lá na frente. O médico corre o risco de ficar sem paciente, se ele não se adaptar também a toda essa questão digital. Em relação a essa questão dos links, quantos que recebe por dia e consegue responder, eu consigo responder a maioria, tá? E isso eu tenho até recebido menos do que eu recebia de visita. Eu recebia muita visita presencial, muito. Eu trabalho atualmente com consultório, eu atendo consultório de 8 da manhã até 6 da tarde, todos os dias, e dou aulas à noite, como speaker. Então, assim, eu fico o dia inteiro no consultório. Tem 15 anos que eu recebo visitação da indústria farmacêutica. E eu recebia muita gente, todos os dias. Agora, com essa questão virtual, você está recebendo menos, eu estou recebendo menos, até porque as indústrias ainda estão se adaptando a isso. Mas todos que têm vindo até mim, né, têm mandado e tal, e principalmente, nesse momento, a gente ainda tem usado muito a questão que a Cris falou, da proximidade ali do representante com o médico, do vínculo do representante com o médico. Todos os representantes que tinham muito vínculo comigo, eles têm essa liberdade de mandar e a gente acaba conversando. A grande questão é que quando isso passar, e isso vai durar muito tempo, não, veio para ficar, na verdade, você vai passar a ter que fazer visitas virtuais de médicos que você não conhece, que você nunca viu. Aí sim é que nós vamos ter que, né, os próprios treinadores, marketing, vão ter que ver qual que vai ser a estratégia a ser usada para tentar fazer aquela visita e ter uma melhor resposta possível de um médico que você ainda não tem vínculo com ele, né? Qual que era a outra pergunta, Thiago, que você falou? Doutor, eu sei que provavelmente tem questões de compliance para a questão da entrega da amostra grátis, circunstância, mas se o doutor já teve alguma experiência com relação a isso? O pessoal tem deixado para mim na minha clínica, com a minha secretária. Tá? Então, eu recebo direto na minha clínica. Eu não estou recebendo presencialmente, mas eles mandam para lá, SEDEX e tal, e eu recebo ainda a amostra lá. Perfeito. Esse assunto aqui tá pegando fogo, e aí eu prometi que eu não ia, por mais polêmica que fosse uma pergunta, até para as pessoas que me ajudaram a divulgar, que eu não ia fugir da raia, mas eu preciso voltar nesse assunto. A Elaine diz que muito em breve a gente vai ouvir notícias de desligamento na indústria farmacêutica, principalmente por a gente estar defendendo a visitação remota. E, em contrapartida, o Daniel Paulino, ele fala que ele entende que a visitação remota é uma ferramenta poderosíssima para o representante, que ajuda o representante a atravessar esse momento e fazer mais contatos e performar mais. E aí tem, acho que uma leitura que a gente tem que fazer nesse exato momento, se a gente não estivesse fazendo visitação remota, o que estaríamos fazendo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E o questionamento da Elaine é muito inteligente, porque há 4 anos atrás, eu comecei a ter contato com o assunto visitação remota há 4 anos atrás. E talvez o tema visitação remota seja até um nome que não é muito adequado, porque você imagina um profissional que, na grande maioria das vezes, não é um representante com experiência de campo, dentro de uma sala, fechado, fazendo um híbrido entre telemarketing e contato médico para alcançar a classe médica, certo? O que acontece, Elaine? Esse modelo, se você perceber, muitos desses modelos não completaram seu primeiro ano de aniversário. E vou compartilhar com vocês uma outra experiência. A Tab Media, a gente entrou nesse mercado de promoção médica
em 2011. Por que a gente entrou nesse mercado? A gente acreditava que o tablet poderia ser uma ferramenta que ajudasse a potencializar o contato com o médico, né? Que pudesse trazer mais interatividade, mais dinamismo, mais impacto promocional, que pudesse dar mais sonoridade, mais reverberação à voz do representante no momento do contato médico. 9 anos passaram e durante 9 anos a pergunta que eu mais ouvia é: o médico gosta do tablet? O representante gosta de tablet? Eu ouvia muito isso. E todos os meses a gente compilava mais de 7 milhões de slides apresentados e mostrava uma série de comportamentos espetaculares que geravam insight para marketing, para treinamento, para o representante. No momento em que parou-se de discutir se o médico gostava do tablet ou o representante gostava, e o tablet passou a ser um coadjuvante no processo, e a mensagem, que é o mais importante, foi evoluindo, as coisas melhoraram muito. Eu acho que a gente está no momento, tirando o fato da gente estar numa pandemia e a gente não tem outra escolha, nesse momento, a gente acredita muito, enquanto fornecedor da indústria farmacêutica, que é a coisa mais saudável e produtiva possível o mesmo representante que visita fisicamente, ele ganhar mais alcance, ele ganhar mais potência no digital, para quando ele não puder fazer mais, para quando ele não puder aumentar a frequência dele, ele poder fazer. Então a gente vê muito em função disso, Elaine. Obrigado pela pergunta com relação à questão da visitação remota, mas eu preciso... posso só complementar? Por favor. Posso só complementar? É natural que as pessoas tenham essa insegurança em relação à visita remota. Como o doutor Alan bem disse, eu não acredito que a visita remota vai ser o fator determinante para a demissão, tá? Eu acredito, é o meu ponto de vista, tá? Eu acho que o mais importante do que a visita remota é se adaptar a esse novo processo. Para quem é das antigas na indústria farmacêutica, sabe muito bem, e ontem mesmo a gente estava falando sobre isso no nosso teste aqui, que quando lá atrás, em 2005, 2004, tal, nós visitávamos os médicos com a fichinha, tinha fichinha, né? Não existia iPad, era aquele visual aid que a gente folheava para o médico, o doutor Arnaldo vai lembrar de tudo isso. E quando começou a instalar os processos lá de lançamento de visita, tudo foi se modernizando, né? E as pessoas, a cada mudança, a cada modernização, é natural que todo mundo tenha um receio do novo. O novo assusta, o novo exige você sair da zona de conforto. A visita remota vai exigir que todos saiam da zona de conforto e que se adapte a essa nova metodologia. Eu acredito que a visita remota não vai substituir o representante pessoa física. A visita remota só vai acontecer se houver o representante pessoa física. E quando a gente pensa naquele relacionamento já construído há muitos anos, faz todo sentido, sim, esse relacionamento ser a porta de entrada junto ao representante e o seu médico. Mas muitos que estão assistindo, quando participam de congressos médicos, o número de solicitações de visitas em áreas não trabalhadas é enorme também, em alguns casos. E, às vezes, existem muitos médicos em áreas não trabalhadas que a visita remota vai ser uma ótima oportunidade para toda a indústria farmacêutica atender esses médicos que solicitam a visita. E para você ver como é importante a adaptação do representante, eu brinquei ontem que eu não imaginava que eu ia viver para ver o que eu vi. Que foi um representante postar no Instagram um comunicado que ele estava à disposição dos seus médicos para marcar uma visita remota. Doutor, eu, fulano de tal, estou disponível através do WhatsApp tal para marcarmos uma visita remota. Tem interesse, por favor, entrar em contato comigo. Eu achei aquilo extraordinário, porque foi uma maneira que ele encontrou de se colocar à disposição do médico, né? Ele estava buscando os seus médicos, ele estava tentando fazer os seus agendamentos, mas também ele se adaptou e sabe que muitos médicos que estão nas suas redes sociais viriam aquele comunicado e poderiam demonstrar interesse.
Então, eu acho que a palavra-chave é adaptação, é se adaptar ao novo cenário. Eu posso colocar um pouquinho também? Por favor, Cris. Eu acredito, assim, sinceramente, que a visita remota ela está vindo para contribuir com o nosso trabalho, né? O Thiago falou da evolução, né? Então a gente já teve ficha, Palm, bom, hoje estamos no iPad e agora a realidade bateu na porta para a visita remota. Eu acredito que a gente tem que pensar na visita remota como uma ferramenta para nos ajudar, né? A ficar próximo, a continuar a relação médico-laboratório, né? Médico-representante. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Né, como até o Thiago comentou, né, o que estaríamos fazendo se nós estivéssemos fazendo visita remota? E é bem isso, né, a gente precisa estar perto do médico, a gente precisa visitar, e eu acho que cabe a nós abrir um pouco o coração e entender que esse momento pede isso, a gente precisa fazer isso, a gente, quando faz, fica mais leve, você vê que o quanto é necessário esse contato com o médico, o quanto o médico também quer esse contato, a gente precisa levar informação relevante para ele nesse momento, ter empatia, estar perto do nosso cliente. Eu acho que é simples isso, eu acho que a gente precisa entender o momento, se adequar ao momento, como o Thiago falou, e encarar a ferramenta como uma evolução e algo que está nos mantendo hoje na indústria farmacêutica, é a visita remota. Perfeito, Cris. Deixa eu conectar aqui com a linha de raciocínio sua e do Thiago, transmitir aqui para o doutor Alan. O Carlão fez uma pergunta, doutor Alan. Pós-pandemia, se o doutor tivesse que escolher entre visita presencial e digital, o que o doutor escolheria? Depende da situação, né? Depende muito da situação. Tem hora que você está no consultório e tem muito representante lá fora, e aí eles estão querendo visitar, e com razão, né? Tem muito médico que fala assim, pô, os caras ficam ali e estão me enchendo o saco. Lógico que não. Eu acho que aquilo ali é uma troca, né? Da mesma forma que você está ajudando ele na hora que você recebe a visita dele, prescreve a medicação, ele também está te ajudando, está trazendo novidades, né? Então, só que tem hora que você não consegue realmente. Tem hora que está muito cheio de pacientes, você está atrasado, aí você não consegue. Então, eu às vezes falo, ó, hoje eu não vou conseguir conversar com você. Então, nesse momento, às vezes, ó, hoje eu não vou conseguir conversar com você. Se você quiser, por exemplo, me mandar um link, na hora que eu terminar aqui, a gente entra por vídeo e conversa. Entendeu? Então, acho que vai ser uma solução. Acho que a gente vai acabar se adaptando a isso. Às vezes vai ser melhor fazer ao vivo e vai ter momentos que vai ser melhor ter uma visita remota mesmo. Perfeito, doutor. A Flores fez um comentário aqui falando que ela entende que é preciso ter menos resistência, que ela está sentindo ainda muita resistência de todos os pontos da cadeia, e que ela acha que a resistência é muito mais ameaçadora aqui para a manutenção dos empregos, digamos assim, do que a vontade de fazer alguma coisa e fazer dar certo. Obrigado pelo comentário, Flores. E, doutor, ontem a gente comentava, praticamente esse ano a gente não vai ter congresso, né? A gente não vai ter congresso presencial, os congressos estão sendo cancelados, eles não vão acontecer. Infelizmente, acredito que essa circunstância vai até o final do ano. E aí o objetivo desse meu comentário é conectar a importância do representante como vetor de atualização para a classe médica no momento em que a gente não tem os congressos, né? Como que o doutor vê essa circunstância? Em relação a essa questão dos congressos, eu vou muito em congresso. Então, minha esposa está super satisfeita esse ano, né? Porque eu ia para Chicago, não fui. Ia para São Paulo agora mês que vem, não vou. Daqui a 3 meses ia para Amsterdã, também não vou. E provavelmente não vou para o Texas no final do ano no American Heart. Então, o pessoal até brinca que fala que foi a mulher que criou esse coronavírus, porque agora o homem fica dentro de casa, não tem mais futebol, não tem boteco, né? Então, assim, é importante você falar isso, porque como a gente já tinha dito, a questão dos congressos é uma das principais fontes de atualização dos médicos. Então, como você não está tendo nenhum congresso, nós até tivemos agora, por exemplo, no caso da cardiologia, o American College, que seria em Chicago, foi virtual. Então, nós tivemos isso também, até nessa parte está evoluindo. Nós tivemos um congresso virtual, mas não é todo mundo que participa. Se estava lá, por exemplo, normalmente a gente tem 30 mil inscritos, não foi talvez esse número tão grande que acompanhou.
Então, aí vai ser mais importante ainda o papel do representante para levar essa nova informação. Como você disse, quando o representante chega para você e manda um monte de link, quantos você consegue responder, quantos você consegue fazer visita? Bom, primeiro, aquela questão que ele falou do relacionamento. Aqueles que a gente tem muito bom relacionamento, já conhece há muito tempo, você vai acabar já conseguindo ali se adequar e fazer. Agora, pode ser um representante que às vezes você nunca viu, que você não conhece, mas se ele te mandar o tema certo, o gatilho certo, por exemplo, nessa questão de congressos e tal, doutor, não tivemos congresso tal, mas eu tenho aqui a informação que saiu no congresso ontem e que eu acho que pode ser muito relevante para o senhor. Poderíamos conversar? Pô, entendeu? Porque, querendo ou não, ele vai te trazer uma coisa resumida, alguma coisa que alguém já passou para ele, que já filtrou, que é o que às vezes a gente faz o próprio speaker faz. Você vai lá, assiste o congresso, acompanha, pega as principais aulas, os principais temas, os principais estudos, mastiga aquilo tudo e entrega para o médico no jantar. Então, é bem prático para ele, né? Que ele acaba pegando aquele monte de informação sem ter que ter ficado ali 4, 5 dias assistindo o congresso. Então, da mesma forma, se o representante, né, claro, isso é estratégia muito mais de marketing, né, e junto com o treinamento, conseguir levar esse gancho para o médico, é o que eu falo às vezes. Até comento muito isso com o nosso colega Belato, né, que deve entrar daqui a pouco. Eu aqui em casa, às vezes, eu viro para o meu menino e falo assim, Rafael, chama ele um monte de vezes, ele nada. Não responde, ele está lá dentro do quarto e fica lá quieto. Na hora que eu falo assim, sorvete, ele vem correndo igual não sei o quê, entendeu? Então, assim, a grande questão, gente, é dar o sorvete, certo? É ver o que é esse sorvete para chamariz ali realmente, para você conseguir a atenção. Depois que você conseguiu aquela atenção, aí sim você vai conseguir conversar sobre a questão do coronavírus, como é que está a família, e também, é claro, fazer dentro daquelas visitas ali também a propaganda das suas medicações. Mas eu acho que é muito importante essa questão de julgar ali uma coisa que realmente seja interessante. Eu, por exemplo, participo de um programa semanal na rádio, falando de doenças cardiológicas e tal. E eu que crio os temas. Então, todas as semanas, eu tenho que criar um tema diferente, um assunto diferente, que a população, os ouvintes, tenham interesse de ouvir. Então, você tem que usar esse sorvete de chamariz toda semana. O representante, o treinamento, o marketing, também tem que fazer isso para o médico para chamar a atenção dele. Depois que você conseguiu a atenção, pronto, aí fica fácil. Se ele já tem a sua atenção, você consegue fazer a sua propaganda, você consegue fazer o seu relacionamento, sabe? Então, acho que isso aí que seria bem interessante. Doutor, obrigado. Tem um comentário aqui bem bacana da Cristiane da Sandós, falando que eles estão aproveitando o momento para investir muito em treinamento e qualificação. Cris, eu acredito muito nesse caminho. E aí conecta o comentário da Cristiane da Sandós com muita gente comentando que o grande desafio é o desenvolvimento de skill, desenvolvimento de habilidade para conseguir fazer uma visita bacana no digital nesse momento. E conectando com o que o Dr. Alan disse também, muito em breve, você vai ter que fazer contato com pessoas que você nunca viu presencialmente através do digital. Então, aproveitando aí minha mensagem no começo do webinar, a gente tem um próximo webinar, está lá na descrição fixa. Se a Nath quiser publicar no chat o link de inscrição, foi um pedido massivo dos clientes de treinamento, das forças de venda. É um webinar focado, exclusivo, para ajudar a desenvolver soft skills para melhorar o alcance digital do representante. Então, a gente trouxe uma turma vai trazer uma turma especialmente para falar desse assunto. E aí o Pimentel fez um post aqui, achei muito bacana. O Pimentel falou que acha que foi mal interpretado. Pimentel, você está comentando que, no seu ponto de vista, você diz que a questão da visitação à distância pode, naturalmente, pós-pandemia, diminuir os tamanhos da força de vendas. Eu vou compartilhar um raciocínio aqui com o Pimentel e com todos vocês, que é o seguinte: o tempo médio de apresentação durante uma visita presencial, que a gente sempre mensurou nesses tempos todos,
trecho de apresentação dos materiais do tablet, ficava na casa de 4 minutos e 7 segundos. Pimentel, eu não estou vendo mais visitas digitais comparadas às presenciais e não estou vendo mais visitas digitais com menos tempo de contato. Eu estou vendo, até pela circunstância, menos visitas pelas dificuldades com um tempo maior, né? Aquele dado que eu compartilhei, estamos vendo visitas na casa de 8 minutos e estamos vendo menos visitas. Então, eu não consigo enxergar, eu não consigo visualizar a saída do representante, mesmo que seja por um processo de enxugamento da força de vendas, sem representante, sem força de vendas, não tem visitação. Obviamente não tem presencial e também não tem digital. O que está fazendo nesse momento difícil demais para o mundo inteiro, a visitação digital decolar no sentido de performar como nunca performou, é o representante sendo catalisador do contato. Então eu não estou vendo aumento de número de contatos e esses contatos não estão sendo mais curtinhos para justificar um cara fazer o trabalho de 2. Não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo muito engajamento e o ouro do negócio que está funcionando é o relacionamento do representante. Então, sem representante, não tem visitação virtual. Tiago, posso só complementar? Por favor. Só para ficar claro para todos que estão assistindo, que o relacionamento é tão importante que, na nossa experiência, os médicos que estão tendo contato com a visita remota, com as equipes aqui onde nós trabalhamos, eles estão mais próximos ainda dos nossos representantes. Ou seja, a visita remota está deixando o relacionamento muito mais estável, muito mais maduro entre representante e médico. A gente percebe algumas postagens, os médicos assim, doido para te ver, para te dar um abraço. A pessoa me visitou através da visita remota, mas eu quero te ver logo. Ou seja, os médicos, eles sabem que é um momento transitório, eles sabem dessa transição no papel do representante, da visita remota, mas está claro para os médicos também que o papel do representante é fundamental. Eu acho que a galera pode ter algum receio, medo do novo, medo do resultado do novo, mas é importante deixar claro para vocês também que o que os médicos entendem essa realidade, muitos dos médicos estão entendendo essa realidade, e a Cristiane pode até endossar um pouco mais. E essa visita atual, remota, ela está sendo muito importante para estreitar ainda mais o relacionamento com os médicos. Acreditem, a visita remota ela estreita mais ainda neste momento. E quando tudo voltar ao novo normal, porque agora será um novo normal, e a visita remota, a virtual e a presencial, elas vão andar em conjunto, em paralelo, isso vai existir, elas vão coexistir. E esses médicos que estão sendo impactados hoje pelos representantes na visita remota, quando esses representantes voltarem ao consultório, eles vão ser muito mais bem recebidos por grande parte dos médicos. E aí eu queria que a Cristiane ou o Dr. Alan complementasse se na visão deles também eles entendem dessa maneira. Eu entendo dessa maneira, sim. Eu vejo que os médicos, né, claro, a visitação remota hoje, eu acho que com o passar dos dias está sendo até mais bem aceita do que no começo. A gente começou muito cedo, né? Então a gente tinha algumas negativas que a gente não tem hoje. Então o médico muitas vezes agora tem procurado para fazer visitação remota, né? Ai, Cris, me manda, Cris, vamos fazer a visita, Cris, olha, eu estou com um tempinho, pode mandar o link. Então, assim, isso tem acontecido. E é legal a gente saber disso, que é um novo, né? A gente inesperado, ninguém esperava, não é uma coisa que a gente se preparou, a realidade está aí, então é importante a gente abrir para ela. O médico está aceitando, que para ele também é novo, né? A doutora Ala mesmo, né, falou sobre isso, a gente está vendo aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar isso como uma contribuição, agregando valor, e para a gente é um aprendizado, é uma nova competência para a gente. Então, eu acho que a gente tem que levar isso de uma forma positiva e que está sendo positivo no momento. Eu acho que a gente vai ganhar grandes frutos
né, agora na pandemia, né, com a visitação remota, com a proximidade com o médico, conseguir levar algo para o médico, eu acho que isso é importante. Doutor Alan, não sei se o senhor compartilha da ideia, acredito que sim. Sim, eu acho o seguinte, por exemplo, vamos supor, a única possibilidade que a gente teria de contato com o representante nesse momento, ou seria por telefone, por ligação, ou WhatsApp. E eu acho que essa questão de você ver a pessoa é muito importante. Você está conversando, olhando no olho, sabe, vendo o que a pessoa está falando, isso é muito importante. É muito diferente de estar ouvindo alguém no telefone. É muito diferente de você ler uma mensagem escrita no WhatsApp. Então, isso aí vai acabar mantendo esse vínculo muito maior do médico com o representante, do representante com o médico, que se fosse só assim, esporadicamente, você manda uma mensagem lá para o seu médico, fala com ele que não é para esquecer dos seus produtos, tá? Como é que está a família dele e tudo mais, é diferente, você está conversando e olhando no olho. Sim. Perfeito, só dar o direito de tréplica aí, Pimentel. Obrigado, eu sei que você não está jogando contra, obrigado pela pergunta, foi super importante aqui, ilustrou e deu voz a uma série de angústias e preocupações aí de muita gente. Obrigado pela pergunta, tá muito claro, querido, obrigado mesmo. Pessoal, a gente completou aqui 1h11 de webinar. Estamos aqui com 530 pessoas online ainda. Eu tenho aqui alguns compromissos, não da minha parte. O primeiro compromisso aqui, o doutor Alan, hoje faz 10 anos de casamento. Liro, se Deus quiser, a gente chega lá, 10 anos de casamento. Doutor Alan, eu não sei como é que você está o seu tempo. Se você tiver um pouco mais de tempo para ficar com a gente aqui, tem muita gente perguntando ainda, muita gente online. A gente pode combinar aqui, agora são 6h10, 6h09, que a gente estica aqui mais 15 minutinhos para, no máximo, aqui 6h30 para a gente finalizar. O que vocês acham? Para mim tá ok. Ok. Para mim também. Também. Tiago, Cris, tudo bem? Perfeito. Ok. E aí, algumas pessoas me perguntando aqui, cadê o Belato? No começo da transmissão, eu disse que o Belato teve um imprevisto, gente. Talvez ele entre aqui na reta final, eu acho que não mais pelo horário. Mas, Belato, se você estiver ouvindo a transmissão, pode entrar, você é sempre bem-vindo. E eu vou conectar aqui uma pergunta para a gente pontuar, que é o Eider, ele comenta que a gente está falando muito de empatia, muito de técnica de venda e do uso do poder do relacionamento, mas como fazer para novos contatos, né? Como estabelecer novos contatos. Eider, eu faço aí um convite para você. Próximo webinar nosso, que está no link da descrição, Soft Skills para potencializar o contato digital do representante. A gente vai procurar trazer profissionais para falar especificamente desse assunto, né? Que é um assunto maravilhoso, né? Tem técnica de venda para canal digital hoje, para jornada do cliente em todos os momentos do funil de vendas. Então, é um assunto que dá para abordar bastante. E aí, doutor Alan, tem uma pergunta aqui. O incrível dos meus clientes é que se eu não responder no chat, chega pelo WhatsApp, gente. Me ligaram e, se brincar, jogam um tijolo aqui na minha janela com um recado enrolado. Então, obrigado pela clareza dos canais. Doutor Alan, estão perguntando, quando você conversa com seus colegas de profissão, de uma maneira geral, qual é a opinião deles com relação à visitação médica à distância, se o doutor tem encontrado pontos de vista muito diferentes do que o doutor está colocando aqui agora? Como eu disse, é uma coisa que está se iniciando. Então, os médicos ainda estão começando a receber essa visitação. Eu acho que aquele médico que era muito ruim de receber o representante no consultório, porque, não, hoje eu não vou receber ninguém, ou recebia ali um representante por vez, ou só recebia representante daquela indústria, aquele médico vai estar da mesma forma agora também na parte virtual. Ele não vai estar recebendo visita da mesma forma. Agora, o médico que era um pouco mais aberto com o representante,
que recebia melhor os representantes, esses estão recebendo muito bem isso, até porque eu falo que a gente chega a sentir até um pouco de saudade daquela questão ali do bate-papo ali, do representante entra, às vezes é um momento ali de você respirar. Você está ali atendendo, aí entra um representante, pronto, fala, não, beleza, agora vamos conversar um pouquinho aqui, eu vou descansar e tal, para começar de novo. Então, depende muito do perfil do médico, tá? Tem, claro, aquele perfil que acha que é muito chato, esse cara fica me mandando negócio para fazer visita, mas era o mesmo cara que achava muito chato quando o representante ficava na porta dele, entendeu? Agora, aquele médico que recebia bem a visita presencial, está recebendo bem também essa visita online, virtual. Perfeito, doutor. Tem uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que eu tenho recebido muitos questionamentos e de coração aqui compartilhando com vocês, não vejo, existem perguntas que elas são da raiz da relação indústria farmacêutica, classe médica. Tecnologia não vai resolver algumas das questões que estão sendo colocadas aqui. Talvez a gente tivesse que ter um webinar filosófico para discutir essas questões. Se relacionamentos não foram estabelecidos, se circunstâncias não estão bem conectadas, provavelmente não é a tecnologia que vai resolver um problema de raiz de relação, né? Isso é importante pontuar. Agora, a Bárbara fez um comentário aqui que é muito legal, ela dizendo que o médico passa por uma transformação onde ele passa a falar com os pacientes dele através de telemedicina, o representante está falando com o médico através de visita virtual, e há muito tempo todo mundo a gente não usa mais o telefone praticamente, né? A coisa mais difícil é fazer uma ligação, a gente troca mensagem, a gente facilita o acesso através do WhatsApp para ter um contato mais assertivo, para não ligar para a pessoa e pegar ela num momento inadequado. E as pessoas conseguem fazer outras coisas e responder a gente no WhatsApp. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Às vezes, eu fico com a sensação de que nós, da indústria farmacêutica, tratamos o médico como se ele fosse um alienígena, um ser fora da realidade, e que a indústria farmacêutica também é uma ilha separada de todos os segmentos. Eu entendo que a gente tem nossas particularidades, mas o médico é consumidor, o médico é digital, consome tecnologia e faz as interações dele. Eu acho só importante pontuar essa questão, doutor Alan, que às vezes fica parecendo que o médico é um alienígena nesse universo digital, e há de convermos que não é necessariamente assim, né? Eu acho que a questão é estar incluindo o médico também nessa parte, né? Então o médico vai ter que se sentir incluído nisso, porque senão realmente ele vai ficar ali como se fosse um alienígena. Essa ideia do médico, às vezes, intocável, que você, não vou mandar um negócio para ele não, que ele pode achar ruim, isso vem lá de antigamente, né? Quando tinha aqueles médicos, assim, os caras, 50% se achava Deus e os outros 50% tinha certeza que era Deus. Isso já passou há muito tempo, né? Eu acho que o médico hoje está totalmente aberto a essa questão digital, ao relacionamento, aquela mesma coisa que eu disse, e que o Thiago também falou aí. Aquele médico que você não conseguia atingir ele de forma nenhuma, que você não tinha como um relacionamento bom com ele, não vai ser agora, né? Da forma digital, que eu acho que é até um pouco mais difícil. Mas aqueles médicos mais abertos, nesse sim você vai ter que focar. E uma coisa que o Thiago falou ali também que é importante, né, o outro Thiago, o Rodrigo, o treinador, e às vezes você tem um número muito grande, mas talvez você vai ter que ir na pessoa certa também. Você não vai... Se você tem, né, Thiago, não sei como é que funciona essa questão suas lá, mas se você tem no seu painel lá 250 médicos, você não vai ficar batendo cabeça com aquele médico que nunca te recebe, que não prescreve sua medicação. É melhor você investir naquele outro que já prescreve e no outro que você vê que você tem abertura. Porque senão você vai perder tempo e aí sim você vai perder tempo. Você não vai estar gastando tempo do médico. Você vai estar perdendo tempo, a indústria farmacêutica vai estar gastando dinheiro com você fazendo aquilo que não vai dar retorno. Então também eu acho que é ser bem assertivo ali nas decisões em quem que ele chega, né?
Sem dúvida. O tema da visita remota é um tema sensível porque é novo para muita indústria farmacêutica, né? Poucas indústrias farmacêuticas, poucos representantes têm essa prática há mais de um ano, né? A gente, vendo aqui alguns comentários, a gente percebe que a maioria da indústria farmacêutica está conhecendo a visita remota agora. E ela é um tema sensível, sim. Mas o fato dela ser sensível não quer dizer que não possa ser enfrentada, não possa ser colocada em prática, porque é possível, né? E o que o Dr. Alan falou faz todo sentido. O representante, ele vai ter autonomia, ele vai ter que ter essa autonomia de definir aqueles médicos que ele tem um relacionamento mais intenso, e primeiro nesses médicos, para tentar depois construir esse relacionamento em paralelo com aqueles médicos de maior dificuldade de acesso. E aí a Cris pode até trazer um pouco da experiência dela, como é que ela fez aí nessa questão do dia a dia dela. Mas é isso, cada pessoa vai encontrar a sua maneira equilibrada de fazer a visita remota, né? A gente passa aqui as nossas percepções, mas a prática, cada um vai ter a sua prática, né? E entender que é possível, sim, a visita remota dentro daquilo que é proposto por cada indústria, né? É bem isso, Thiago, como você falou, o doutor Alan também falou, eu acho que a gente tem que começar por esses médicos, né? A minha experiência foi assim, começa com os médicos, a gente tem mais abertura, até mesmo que o começo é muito novo, né? Então, a gente está aprendendo a lidar mesmo com a ferramenta, então, é bom você ter um médico, você ter mais abertura, né, para isso, né, para você, tudo novo, então, eu acho que é importante isso, e depois vai explorando mais o seu painel médico, né? Você vai pelo médico que te recebe melhor, médico que tem maior relacionamento, e aí depois você vai ampliando mesmo o seu painel. Perfeito. Gente, eu não queria tocar nesse assunto porque não é a minha especialidade, segmentação, painel médico, produtividade, mas é uma coisa que quando eu disse que existem coisas que são da raiz do relacionamento médico-representante ou indústria farmacêutica médico, o doutor tocou cirurgicamente nesse ponto. Thiago e Cris complementaram brilhantemente. É isso. Se não está dando tração a visitação à distância, por algum aspecto, se está tendo dificuldade, não é a plataforma, não é a tecnologia. Existe 1 ou 2 passos atrás aí que precisam ser discutidos, que já deveriam e já estavam sendo discutidos quando a visitação era presencial. Obrigado por vocês tocarem. Eu estava me coçando aqui para falar nesse assunto. Que bom que vocês tocaram nessa questão aí, importantíssima. Pessoal, estamos chegando aqui à reta final do webinar. A gente aqui está ainda com 450 pessoas conectadas, bastante perguntas. E aí, Nath, eu preciso te fazer uma pergunta. A gente consegue ver o histórico de todas as perguntas no chat, não consegue? Infelizmente não, porque ele atualiza automaticamente. Perfeito. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou aproveitar os últimos 10 minutos. Vou pedir para você printar, Nath, as telas do chat. Eu, carinhosamente aqui, cuidadosamente, vou fazer um compilado de todas as perguntas que ficarem abertas, tá? Você pode dar um copy-colle também nas perguntas, tá, Nath? Como Claro, final, claro. Eu vou tentar fazer um trabalho aqui de respondê-las todas que tiver em caminho aqui para os participantes, para a gente poder trabalhar isso. E aí, nessa reta final, eu queria aproveitar aqui para não cometer indelicadeza, te agradecer de coração a participação, doutor Alan, Thiago, Cris. Foi uma jornada aqui fantástica, uma trocação de muita qualidade. Agradecer também de coração a todos os participantes. A gente bateu um pico ali que chegou perto de 700 pessoas online em tempo real. Para mim, isso é novidade para um webinar focado para a indústria farmacêutica. Agradecer a qualidade, a profundidade das perguntas, a transparência das perguntas. Foi incrível. Me desculpar aqui pelas perguntas que passaram batidas. Vocês não fazem ideia da quantidade de rolagem de perguntas aqui que está acontecendo, gente. E aí eu vou
deixar aqui a palavra para os nossos convidados fazer as suas considerações finais. Por favor, gente. Quer começar, Tiagão? Fica à vontade. Posso, eu ia passar para a Cris, mas ok, eu vou falar agora. Bom, pessoal, é o seguinte, espero que tenhamos ajudado a todos a entender um pouco sobre essa nova dinâmica, essa nova realidade da visita remota. Entendam que é algo novo, mas que é aplicável, tá? Então, analisem bem os seus médicos, pensem no relacionamento, na construção do conteúdo que vocês vão levar para esse médico, aí quando se fala de marketing, né? A estratégia de visitação, e tenho certeza que essa é uma nova realidade e que não teremos como fugir dela, né? E a gente precisa se adaptar. Então, sucesso a todos aí, e tenho certeza que a visita remota veio para agregar bastante na nossa vida, ok? Muito bom, Thiago. Obrigado. Valeu. Pode falar, Cris? Posso. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer bastante o convite, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite, a chance de estar aqui falando também sobre a visitação remota e a minha experiência, né, com ela. Eu acredito realmente que a força de venda, ela é realmente o coração da empresa, né? Então, assim, eu acho que o contato pessoal não vai ser substituído, né, pela visitação remota. Eu acredito que também, assim como o Thiago falou, veio para agregar, veio para somar. E nesse momento tem sido, assim, de grande importância para dar continuidade ao nosso trabalho. Então, é isso, meu recado, e agradecer muito a participação de todos, e muito obrigada, Thiago, pelo convite, por estar aqui. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Ao meu amigo Marco Aurélio aí, que tem um alô, muito obrigado por prestigiar. A todos que estiveram aqui presente. E aí, um último recado, tem muita gente me perguntando como os neófitos podem se adaptar a esse momento digital, como utilizar o digital para primeiros contatos quando você está, vamos dizer assim, desprovido do relacionamento que acelera o processo. Lembrando, mais uma vez, a gente vai ter um webinar específico para falar disso. Se inscrevam, vai ajudá-los muito, vai valer muito a pena. Registrar o contato do Fernando Correia, do Peru. A gente teve conexões aqui internacionais acompanhando nosso webinar. Muito obrigado, Fernando, pela participação. E, pessoal, é isso. Super obrigado. Foi uma jornada incrível aqui. Espero de coração poder ter contribuído com esse ecossistema nesse momento em que a gente tem tantos desafios aí para tratar. Novos webinários virão. Esse é um assunto que precisa ser muito discutido. E eu, particularmente, a minha jornada, assim, com que eu trabalho, eu acredito 100% na força de vendas. Concordo com o que a Cris falou do coração do laboratório da empresa ser a força de vendas. Eu não vejo possibilidade do digital, do presencial, funcionar sem força de vendas, e acredito muito num conceito para o futuro chamado visitação híbrida, que foi dito aqui algumas vezes, e que a circunstância está acelerando esse processo agora. Gente, muito obrigado. Para quem perguntou sobre o compartilhamento do material, amanhã cedo, né, Nath? O vídeo vai ser processado da gravação, e aí vídeo e informações vão ser compartilhados com todos os inscritos aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada.